Olá, muito boa noite. Terça-feira, 3 de novembro. Vamos aos destaques do Jornal da Guará. Feriado violento nas rodovias do Maranhão. Operação Finados fechou o balanço com 11 mortes em 4 dias. E veja também. Há 90 anos, algumas mulheres conquistavam o direito ao voto. Na época, era preciso preencher requisitos para participar do ato democrático. E hoje, ainda lutam por representatividade, mesmo sendo maioria entre os eleitores. Eram só as mulheres casadas, se o marido autorizasse, e as mulheres solteiras ou viúva que tivessem uma certa renda. Franklin Douglas, do PSOL, fecha hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís na Sabatina Guará. Você já ouviu falar em neuróbica? Terapia ajuda pessoas que tiveram olfato e paladar prejudicados após a infecção pela Covid. Começar o JG com um balanço da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal e também do Detran, com a blitz da Lei Seca realizada nas rodovias e avenidas do estado. Foi um feriado violento. Nas estradas, em 4 dias, 11 mortes. A operação da blitz da Lei Seca, realizada no último final de semana de feriado prolongado pelo Departamento Estadual de Trânsito, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária, teve um resultado de dados positivos para o Detran, segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito do órgão. Foi intensificada a fiscalização, foi intensificada a parte educativa também, intercalando sempre uma operação Lei Seca com uma campanha educativa, com uma faixa de pedestre, com Se Liga na Via, com Direção Certa, que é onde nós vamos aos bares. A ação, que teve início na sexta-feira, dia 30, se estendeu até ontem, feriado de finados. Foi realizada nas MAs e avenidas da capital. Barreiras de retenção e barreiras educativas, testes de bafômetro e veículos abordados fizeram parte da operação. Tudo isso mantendo o distanciamento, usando máscara, fazendo uso do álcool e fazendo com que a população entenda que o nosso principal objetivo não é fiscalizar, é salvar vidas mesmo. Todas as vezes que a gente tira alguém alcoolizado das ruas, é uma vida que a gente está salvando, é uma vida que a gente está protegendo. Fiscalizar é um ato também de amor. De acordo com informações do Detran, na sexta-feira, na Avenida dos Holandeses, foram abordados 198 veículos e realizados 176 testes com bafômetro. 22 condutores autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. No domingo, dia 1º, a Operação Lei Seca fez 83 abordagens, 76 testes com bafômetro, além de autuações a motoristas dirigindo após ingestão de álcool. O dia de finados, último dia da operação, 151 veículos parados e 149 testes com bafômetro. E houve recusa de 2 pessoas em se submeterem ao teste, 44 autuadas em efeito alcoólico. Já a Operação Finados 2020 da Polícia Rodoviária Federal, que teve início na sexta-feira, meia-noite, se estendendo até as 23 horas e 59 minutos de ontem, dia 2, contabilizou 17 acidentes, 22 pessoas feridas e 11 óbitos, além de 623 autuações das mais diversas por infração de trânsito. A PRF realizou essa operação em todas as estradas federais que cortam o Maranhão. As ações da Lei Seca, sempre conduzidas pelo órgão de trânsito, foram suspensas no início da pandemia e foi um dos primeiros estados brasileiros a retornar às atividades, em julho. Nós temos vários projetos que a gente trabalha exatamente a questão do álcool e direção. Nós temos o Direção Certa, que é um projeto onde a gente trabalha nos bares, onde a gente chega àquela pessoa, aquele condutor, possível condutor que está na mesa e fala da importância, da responsabilidade que ele tem. Entendeu? Então, fala sobre beber e dirigir. A gente tem uma conversa com aquele condutor. Marcado para o próximo dia 10, o julgamento de Robert Cerejo, acusado do assassinato de Alana Ludmila. Esse crime aconteceu em novembro de 2017 e a vítima tinha 10 anos de idade. O corpo da menina foi encontrado em uma cova rasa no quintal da casa em Passo do Lumiar. Os detalhes com a repórter Mônica Alves.
Olá, boa noite, Hugo, boa noite a todos. Hoje completa 3 anos do caso da morte da garota Alana, que foi encontrada enterrada no quintal da própria casa no município de Paço do Lumiar. O caso de grande repercussão nacional teve como principal suspeito o padrasto da vítima, Robert Cerejo. Agora ficou definida a data do júri popular no próximo dia 10 de novembro. O ex-padrasto deverá ser julgado por ter estuprado a menina de 10 anos e depois ter matado a vítima. Segundo informações da perícia, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e com um saco plástico na cabeça. E ainda, de acordo com informações, a causa da morte foi asfixia após abuso sexual. Só destacando que a pena para o crime de estupro pode chegar a 14 anos e ainda com o agravante de morte da vítima. São essas as informações. Mônica Alves, de volta aos estúdios da TV Guará. A seguir, tem uma reportagem especial sobre os 90 anos da conquista das mulheres, o direito ao voto. E tem Marcos Saldanha também por aqui, daqui a pouco com análise política. A gente volta já. Há 90 anos, as mulheres conquistavam o direito ao voto, exatamente no dia 3 de novembro. Hoje, muita coisa mudou. Elas podem ser candidatas e são a maioria entre os eleitores. Mas ainda há muito que evoluir. 9 décadas depois, ainda não há igualdade na representatividade feminina quando o assunto é eleição. O primeiro voto a gente nunca esquece, ainda mais para as mulheres que, para ter o direito de votar, foi após uma luta histórica e muita reivindicação. Há exatos 90 anos era instituído o voto feminino, 3 de novembro de 1930. Passados 36 anos, era a Dona Maria de Jesus que votava pela primeira vez, 1966. Eram 2 partidos, que eu lembro. E era assim, era uma cédula com o nome do candidato e eu lembro, a gente fazia um X no candidato que a gente queria e colocava nas urnas. E esse direito ao voto é um direito restrito porque não são todas as mulheres que podem votar, né? Quais mulheres podiam votar então? Eram só as mulheres casadas, se o marido autorizasse, né, e as mulheres solteiras ou viúva que tivessem uma certa renda. Ano de eleição municipal e aqui na capital nenhuma mulher como candidata ao cargo majoritário de prefeita. Diferente da eleição de 2016, quando teve participação feminina disputando o cargo principal. Em contrapartida, 6 estão como candidatas a vice. Mesmo sendo maioria da população e maioria do eleitorado, qual o fator para que a participação da mulher ainda seja tão tímida no processo eleitoral? E não basta só você poder votar, né? É importante também que você também possa estar no processo eleitoral também com a condição de ser votado, né? Então esse também, hoje também é um dos nossos desafios. Por quê, né? Porque embora hoje as mulheres tenham direito ao voto, né? Ninguém mais... Às vezes as pessoas nem lembram que isso ainda é uma conquista recente, né? A gente tem uma ausência muito grande, né? Uma baixa representatividade de mulheres em espaços de poder. A luta feminina por protagonismo e para ocupar espaços onde homens lideram vem de gerações. E a garantia de poder votar e ser votada ainda é pouco diante do muito que precisa ser conquistado. A exemplo da própria mulher se perceber como um agente transformador da sociedade e se manter firme nesse exercício de pleitear direitos e poder representar outras vozes nas estruturas de poder. Bom, chegou o momento da participação do nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. Uma matéria até interessante, né? Retratando um fato muito importante na nossa história. Mas vamos seguindo aqui também com outras pontualidades sobre essas eleições, já que esse é o nosso tema. A TV Guará vem trabalhando fortemente nessa cobertura, como sempre foi, desde o início da sua transmissão. E a gente finaliza essa semana as sabatinas, e você participou de todas elas. Uma avaliação sua sobre essas participações.
Pois é, Hugo, fundamental esse momento em que todos os candidatos têm espaço democrático, equivalente, quer dizer, garantida além da democracia a equidade de proposta dos partidos pequenos, com ou sem representação na Câmara Federal, tudo isso para que você aí de casa possa julgar, possa avaliar, possa ter contato com as propostas dos candidatos, e isso é fundamental. Então a gente, como jornalista, a gente não é protagonista, a gente ali só tem um trabalho mesmo de indagar, de fazer reflexões. Quer dizer, hoje nós teremos a última sabatina, e com essa sensação de dever cumprido, quer dizer, se faz política não só quando a gente é candidato, mas quando a gente tem esse papel que está desempenhando corretamente, que é isso, de tentar estudar o plano de governo do candidato, esmiuçar, provocar em todos os candidatos o que eles têm a oferecer para a população, né? Numa eleição que se aproxima, quinta-feira a gente tem o debate. Também, mais uma vez, 10 candidatos, a TV Guará vai colocar todos os 10 com o mesmo tempo, direito à pergunta, à resposta, à réplica, quer dizer, justamente para garantir que o eleitor vai ter também nessas eleições, apesar de toda a pandemia, de toda a particularidade, a possibilidade. E outra coisa, a história das eleições na capital sempre mostra que essa semana, quer dizer, a gente está, como você bem falou aí, há 12 dias das eleições e há só 9 dias de campanha, porque na quinta-feira a campanha propriamente dita no rádio, na TV, ela encerra. Então, a gente acredita que a nossa missão foi cumprida e que o cidadão agora ele pode avaliar melhor. E uma coisa curiosa, viu, Hugo? A gente está vendo nessa eleição, muitas pessoas que a gente tem conversado, elas têm já vereadores definidos, mas muitos ainda dizem que estão avaliando melhor a questão dos prefeitos. E eu acho que fazem muito bem, né? Deixando para decidir é sinal de que estão pensando, estão refletindo, estão avaliando. As redes sociais, né, têm um papel fundamental nisso aí, né? Você tem um leque de opções, a maioria deles estão por lá. Mas, Marcos, falando das nossas eleições, nosso sistema eleitoral ainda é considerado uma referência, já que nós estamos aí com os grandes Estados Unidos realizando suas eleições também? Pois é, Hugo, a gente tem um complexo, né, de inferioridade que, no caso das eleições, não se justifica. A nossa eleição, ela é moderna, ela é toda digital e veja só, nos Estados Unidos existem vários partidos. A gente está pensando, se fala muito que lá a eleição são 2 partidos só, bipartidarismo. Não é verdade. Esses 2 candidatos, eles conseguiram, do Democrata e do Partido Republicano, eles conseguiram compor a maioria das intenções de voto e aí eles protagonizam o debate. Mas você tinha lá o Partido da Constituição, o Partido da Justiça, eles também tinham candidatos. Então, o nosso sistema, ele é muito mais amplo, desde a questão da eleição, da possibilidade, você vê pré-prefeito, 10 candidatos, eleição para presidente, 12, 13, e muitas vezes todos eles participam de debates, ou pelo menos aqueles que têm representação. E outra coisa é a apuração. A gente é acostumado a fazer a cobertura da eleição, a eleição encerra geralmente às 17 horas, com alteração agora por causa da pandemia, 2 horas depois você tem resultado consolidado. Hoje, no final da noite, você vai ter uma prévia do resultado não oficial, ou seja, os jornalistas vão fazendo a contagem de uma eleição que é indireta. O cidadão, ele vota no delegado e esse delegado vai votar no candidato. Ou seja, pode acontecer do delegado mudar o voto. Então, esse resultado, ele oficialmente só será dado em meados de dezembro. Então, veja como o nosso sistema é infinitamente superior, muito confiável, muito seguro no que diz respeito a todo o processo de apuração e de transmissão de dados. Agora, claro que o que precisa melhorar e muito ainda é o debate, é a questão do que acontece nas eleições, indícios de roubo, de corrupção. Isso sim, ainda acontece, mas é bom lembrar que sempre isso acontece compactuado com eleitores. Afinal de contas, partidários também são eleitores. E isso é o passo que a gente precisa dar, mas no demais,
a gente está dando show aí, dá baile aí na questão democrática, viu? Que bom. Espero que a gente mantenha também o nível de conversa, de diálogo. A eleição precisa disso, o eleitor precisa ter isso. E é isso, Hugo. E não deixar o debate, a discussão cair para o emocional. O candidato ele sempre vai querer levar a campanha para o lado emotivo, como futebol, como religião, mas não é racional. É ideia, é proposta e você pode cobrar isso. Marcos Saldanha, muito obrigado pela participação, uma ótima noite para você. Para nós todos. Bom, e logo depois do JG tem a última sabatina Guará. O entrevistado de hoje é o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSOL, Franklin Douglas. Esse papel das sabatinas para o processo eleitoral em São Luís é algo que já é a marca da nossa televisão. A ideia é de poder conhecer melhor cada candidato com tempo igual de programa. Hoje o time dos jornalistas, composto por Geraldo Jensen, Marcos Saldanha, Felipe Clã e Adalberto Júnior, destacando que dia 5 de novembro, nesta quinta-feira, acontece o debate aqui na TV Guará com todos os candidatos. Bom, veja agora a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís nesta tarde e noite de terça-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde esteve em sessão na Câmara dos Deputados e à noite participa de reunião com a coordenação de campanha. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde concedeu entrevista para a emissora de TV e à noite tem entrevista em emissora de rádio. Depois participa de inauguração do Comitê de Vereador no bairro Coab e reunião com moradores do bairro Residencial Araras. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde fez caminhada na zona rural nos bairros Vila Sarney e Vila Industrial. À noite tem carreata na zona rural do bairro Ribeira. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde gravou sabatina na TV Guará. Depois seguiu para a panfletagem em frente ao comitê na Avenida Beira-Mar. À noite, o candidato participa da abertura da terceira semana de comunicação do IMEC. Ert Dias, do PSTU, à tarde participou de programa de emissora de rádio e encerra a agenda do dia com live, hip hop e as eleições, promovida pelo Quilombo Urbano. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou o bairro Quebra-Pote e à noite tem live no Instagram. Neto Evangelista, do DEM, à tarde concedeu entrevista em emissora de TV, depois para a emissora de rádio. À noite tem reunião com representantes do Centro de Reabilitação Oficina da Alma, no bairro Gapara. Depois, reuniões com candidatos a vereador no bairro Anjo da Guarda, Fumacê e Alto da Esperança. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde concedeu entrevista para a emissora de rádio e fez caminhada no bairro Vila Lobão. À noite tem reunião com o trade turístico de São Luís em hotel no bairro da Ponta da Areia. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde participou de feirinha livre do bairro Coab. À noite fez live de explanação do plano de governo. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde participou de reuniões no comitê e à noite concede entrevista em emissora de rádio. Irregularidades nas eleições. Neste caso, candidatos que descumpriram com as regras que tratam sobre as propagandas eleitorais, segundo apurou o Ministério Público, uma vistoria identificou 43 imagens de cartazes em áreas públicas e estabelecimentos comerciais da capital e a lei não permite que sejam fixadas em praças, postes de iluminação pública, comércios e áreas públicas. Além disso, a legislação determina que os cartazes não tenham mais que 4 metros quadrados. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho você vai ver como a Neuróbica tem auxiliado os pacientes que tiveram Covid a recuperar o olfato e o paladar. A gente volta já. Fiscalizadores estaduais e municipais receberam do Tribunal de Contas do Maranhão, Procuradoria-Geral de Justiça e a Controladoria-Geral da União um ofício circular solicitando informações sobre as providências tomadas pelos gestores municipais e estaduais que tiveram servidores públicos que receberam de forma indevida o auxílio emergencial do governo federal. O levantamento da Controladoria-Geral da União, realizado em agosto, apontou que o Maranhão lidera o ranking de servidores que receberam irregularmente. São quase 103 mil pessoas que devem devolver o dinheiro recebido e podem ainda sofrer sanções legais. Os gestores que não atenderem à solicitação podem ser punidos no ordenamento jurídico relativo à má gestão dos bens e recursos públicos. Você já ouviu falar em Neuróbica?
A intenção é estimular os sentidos, agora principalmente o olfato e o paladar, que tem ajudado muitas pessoas que tiveram o sistema cognitivo prejudicado por conta da infecção pela Covid. A dona Eloneida foi contaminada pela Covid-19. Cuidando de outras pessoas, acabou contraindo a doença e precisou ficar internada. Foi um período triste. Na minha família tinha 2 pessoas que eu estava cuidando, porque eu tinha que cuidar dessas pessoas. Então, logo depois que eles fizeram o tratamento em casa, não melhoraram, tiveram que ser internados e uma semana depois eu precisei ser internada, mesmo já tendo feito o tratamento. Já tinha ido no hospital, já tinha feito os exames. No período que esteve com o novo coronavírus, a senhora acabou perdendo o paladar e o olfato, sentidos intimamente ligados ao sistema cognitivo. Uma boa forma de recuperar os dons de sentir o sabor e o cheiro é exercitar as atividades cerebrais. Até porque o cérebro precisa desses estímulos para funcionar bem. A chamada neuróbica busca ativar nas pessoas boas lembranças que surgem a partir de um odor ou do gosto de um determinado alimento. Faz parte das nossas memórias todos esses sentidos. A gente sente, né? A gente, quando está sentindo, a gente começa a guardar no nosso cérebro essas memórias. Então, é importante, no decorrer da nossa vida, ter esse cuidado, né? Mesmo com essa situação que nós estamos vivendo, que é novo para todo mundo, a gente não tem tanta informação, né? Mas o que nós temos que aproveitar ao máximo. Então, tem em casa? Faça, né? E o exercício cerebral é para todas as idades. Participei de alguns exercícios conduzidos pela empresária. Com uma fruta, ela me fez lembrar de um fato na infância. Aqui, ó. O que traz a você essa memória aqui? Lembro de uma vez em que eu estava na minha sala de aula, professora, mesmo eu estando lá no fundo, ela sentiu o cheiro da fruta que eu estava descascando embaixo da mesa escondida. São essas ligações entre um material e um fato que ajudam a mexer com os neurônios. Nos forçam a trazer memórias e ativam o cérebro. É como a mistura do óleo com a gasolina, que dão força ao motor e movimentam o veículo. Para a gente poder ter qualidade de vida, a gente precisa cuidar de todos esses pilares. A alimentação, né? A atividade cognitiva, que é o que nós fazemos aqui. Fazer atividade física, se possível, 30 minutos todos os dias. Os trabalhos de estímulo que já vinham ajudando a dona Elô antes mesmo da Covid-19 foram fundamentais para ela nos últimos meses. Eu tenho me esforçado de toda maneira para recuperar minha saúde em geral. Olha, o JG termina aqui, só lembrando que daqui a pouco tem a última sabatina Guará. O entrevistado de hoje é o candidato a prefeito de São Luís, pelo PSOL, Franklin Douglas. Até a próxima.